Então vamos para a palavra, meus queridos. Muito bom estarmos aqui. Se você veio aqui domingo passado, você já começou essa palavra, porque essa palavra que eu estarei ministrando hoje é uma continuação. E eu não quero perder tanto tempo tentando relembrá-la. Então, quero convidar você se você não esteve aqui domingo passado, a entrar no nosso canal e assistir essa primeira parte, porque foi muito especial. Eu recebi do Senhor algo, saí daqui falando para Nilva, falei, Nilva, foi muito doido essa palavra. E depois eu recebi alguns feedbacks, algumas mensagens falando, pastor, era tudo que eu precisava, eu estava vivendo aquele cerco, eu tomei posse, tantas coisas. E eu falei, Nilva, foi tão assim que eu tinha outras palavras e aquilo foi que Deus ministrou para mim. E eu tomei posse. E daí, preparando outras mensagens, o Espírito falou assim, você acha que só você precisa? Você acha que só você que está em meio a cercos? Você acha que só você que está passando por situação difícil? E daí ele falou algo que eu preciso falar hoje para você, que eu não tinha falado, porque eu tomei posse, na medida que o Espírito ministrou comigo, eu tomei posse mesmo, e já posso testemunhar. No último ponto aqui eu vou falar sobre testemunho. Essa semana eu já vivi livramento do cerco, daquilo que o Senhor ministrou comigo, daquilo que eu estava vivendo, daquilo que eu falei, meu Deus, e agora? Não tem para onde sair, não tem saída. E o Senhor trouxe aquela palavra e eu tomei posse. Falei, olha, eu não vejo saída, mas se o Senhor falou, a palavra dele é fiel. Eu quero dizer que hoje eu estou aqui pregando fora desse cerco já, com a vitória, com o milagre. Então eu sou uma testemunha viva disso daí. E eu tinha tomado posse lá atrás, antes de pregar aqui, e daí o Espírito falou, Marinho, eu quero que você ministre isso, porque você já recebeu essa palavra, mas a igreja ainda anda como aquele servo do rei, que por não ver saída, ela ainda não está vivendo os milagres, porque ela acha impossível algumas coisas. Ela acha impossível, talvez, o casamento melhorar, ela acha impossível as coisas mudarem na vida delas. Então você tem que ir lá ministrar para que elas realmente possam viver. E eu vim aqui comecei a ministrar, mas hoje eu quero continuar para que, se você ainda não viveu essa semana como eu vivi, que amanhã, essas horas, você possa viver o milagre do Senhor na tua vida. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Então vamos dar continuidade. O mover de Deus em meio às crises, o tema. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao 9 e depois do versículo 16 a 18. O mover de Deus em meio às crises. Diz assim a palavra de Deus. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor. Diante de um cerco, diante de uma dificuldade, diante de uma calamidade, diante de uma situação de guerra, onde aquela nação, aquele povo de Deus, estava sem comida, sem alimento, a ponto de estar cozinhando os seus filhos, seus recém-nascidos. Eles estavam comendo criança. E daí você acha um absurdo. Não, é para você ter uma noção do desespero. O texto anterior, capítulo 6, fala que esterco de pomba valia 5 peças de prata. Cocô valia prata. Valia mais do que uma peça de prata. Cabeça de jumento valia 80 peças de prata. E cabeça de jumento, na época, para o judeu, era algo, para o israelita, era algo imundo, impuro. Eles não poderiam comer. Mas a fome, o desespero era tamanho que eles estavam comendo qualquer coisa. A ponto, então, diante dessa situação, desse desespero, vem um profeta diante do rei, que estava desesperado. E o profeta Eliseu diz assim, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor,
amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, na entrada da cidade, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Ou seja, vai ter renovação, vai ter transformação, vai ter mudança, vai ter fartura, vai ter alimento. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade, porque os leprosos não podiam entrar, conviver, porque era uma enfermidade contagiosa. Eles eram os pários da cidade, da sociedade, eles eram excluídos, por isso que eles ficavam fora da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, porque na cidade também não tem comida, aqui não tem comida. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, que eram os inimigos que tinham cercado a cidade, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles partiram ao acampamento dos inimigos, dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Os inimigos não estavam ali, aquele acampamento, aquele exército, não tinha mais ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e o rei dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento e tudo que estava ali. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, se fartaram, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas novas. Esse é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Não podemos ficar aqui, só nós aproveitando tudo isso. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Não é certo fazer isso. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei, ou na cidade. Vamos voltar para a cidade. Versículo 16, daí você vai ver, depois do versículo 9, vai contar que eles voltaram, que daí o rei duvidou, achou que era uma armadilha dos inimigos. Com a palavra do Senhor, o profeta tinha falado. O que o profeta tinha falado? Amanhã, essas horas, vai ter fartura, vai ter mudança, o Senhor vai ter provisão, vai mudar a história, vai ter milagre, vai acontecer algo. Não falou como, mas amanhã, por volta dessas horas, a tua história vai mudar. A tua vida, a vida dessa cidade, a vida dessa nação, a vida, esse caos, de alguma maneira vai mudar. E eles voltam e relatam, mas o rei ainda duvida, porque o rei é difícil a gente acreditar, o ser humano tem dificuldade de acreditar na palavra do Senhor, porque eu falei domingo passado, parece que a gente é difícil você materializar a palavra do Senhor, é mais fácil olhar o gigante, é mais fácil você olhar a rebeldia do filho, é mais fácil você olhar a ignorância do marido, é mais fácil você ver a dificuldade financeira, é mais fácil você olhar a calamidade, a violência do país, a injustiça e tantas coisas. Você olha diante de tudo isso daí, o que adianta você ouvir a palavra do Senhor? Parece que daí a gente se torna como aquele homem. Será que é possível, mesmo que Deus abrisse as janelas dos céus? Mas eles tiveram que engolir essa, porque no versículo 16 diz assim: então o povo saiu
Depois de tudo isso que os leprosos voltaram, falaram, e eles viram, comprovaram que não tinha mais exército, que o exército tinha ido embora. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Então aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por 1 peça de prata. Amém, meus queridos? Eu sei que foi uma leitura extensa, mas para você ter uma noção exatamente do contexto, de tudo que está acontecendo. Aqui é uma história de transformação, de mudança, de milagre. Ah, pastor, essa é mais uma de tantas histórias da Bíblia. Puxa, mas a Bíblia foi escrita há 3.000 anos, há 2.000 anos. A Bíblia hoje, a Bíblia é a palavra. Se você acredita que a Bíblia é a palavra do Senhor, essa mesma palavra diz que céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Por isso que eu falo, cada um, quando Jesus chegava, fala que multidão cercava Jesus, multidão em determinados momentos espremia Jesus, num determinado momento ele vira uma mulher que há 12 anos sofria, padecia de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, ele olha e fala assim, alguém me tocou. Os discípulos dele dão risada, eles ficam, mestre, está de brincadeira? Todo mundo rela no Senhor, o pessoal está todo mundo empurrando, todo mundo relando. Ele fala, não, alguém me tocou diferente. Porque existe diferença da gente ir na igreja e a gente ir na igreja. Existe diferença da gente ouvir a palavra de Deus e a gente ouvir a palavra de Deus. Existe diferença da gente crer na palavra de Deus e a gente crer na palavra de Deus. Porque a multidão conhece Jesus. Você conversa com... O Brasil é um país de fé. Será? Se fosse um país de fé, será que já não era para amanhã essas horas a gente já ter sido transformado, mudado numa nação cujo Deus é o Senhor? E se tem uma promessa que a nação cujo Deus é o Senhor será próspera, será abençoada, por que a gente não é assim? Porque não basta só falar que a gente acredita. Porque tem uns que falam que acreditam. O rei não falou que duvidava. Mas a hora que vão lá dar as boas novas para ele contar, o exército foi embora, tá lá prata, ouro, comida, tá fartura, tá tudo lá para a gente. Não, isso é armadilha. Peraí, ele acredita ou não acredita? E o que o Senhor me mandou falar e que eu fui muito mexido, é com isso, porque eu também, como você, estudo a palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus e constantemente eu me vejo cercado. Eu me vejo em meio a gigantes, eu me vejo em meio às dificuldades, eu me vejo em meio às más notícias, eu me vejo em meio a cercos da vida, do inimigo. E daí vem a palavra do Senhor, Marinho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Puxa, o que é isso? Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes faça-se conhecido, apresente diante do nosso Pai essas petições com ações de graças, ou seja, já agradecendo. Você vai agradecer por coisa que ele não vai fazer? Ou já agradecendo porque ele tem cuidado de você? Mas a gente tem dificuldade, a gente se desespera, na verdade a gente é como Pedro
diante daquelas ondas. Senhor, se és tu, manda-me ir contigo. Deixa eu andar sobre as ondas também, sobre as águas. Jesus fala, vem. E Pedro começa a andar. Porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer isso, você andar sobre as águas. Foi isso que aconteceu. Jesus falou, vem. E Pedro começa a andar. Porém, na hora que ele começa a reparar no gigante, nos ventos, nos problemas, parece que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, vai assim, ai não, a palavra já sumiu, a onda está aqui, o diagnóstico está aqui, a palavra do médico está aqui, o marido falando um monte de asneira para mim está aqui sendo grosso comigo, o casamento está aqui. A palavra de Deus ficou ali no domingo que eu fui na igreja, há um mês atrás. A palavra de Deus ficou quando meu pai e minha mãe me ensinavam, quando me levavam na escola bíblica. A palavra de Deus fica ali, quando um pastor, quando um profeta, quando um homem de Deus replica tão somente não a sua palavra, mas ouvir a palavra do Senhor. O que ele diz a nosso respeito? O que ele pensa a nosso respeito? Ele tem planos de paz, planos de nos dar um futuro, um futuro de bênção, de prosperidade. Existe milagre, e quando fala milagre não é só coisas extraordinárias, é de repente o ordinário do dia a dia, é o fruto do Espírito, é uma paciência para você conseguir. Hoje eu consegui superar aquelas dificuldades, amanhã eu consigo mais, e porque eu consegui aquele problemão, eu percebi que não é tão problemão assim, e eu consigo, sabe? Eu estou ficando muito no que eu falei domingo passado, mas essa questão da palavra é o primeiro. Como que Deus se move em meio às crises? Como que Deus se move em meio àquilo que você viveu? Como que Deus se moveu em meio aqui? Primeiro, como eu falei domingo passado, através da sua palavra. Sempre quando nós estivermos passando por situação, Ele vai mandar uma palavra. Quer seja por um pastor, quer seja por um homem de Deus, quer seja você lendo a Bíblia, Ele vai ter palavras que realmente vão confrontar você. Você prefere crer em quê? Na minha palavra? Ou você prefere acreditar, dar mais ênfase, vazão nos gigantes, dos problemas, ou naquilo que eu sou capaz de fazer por você e para você e através de você? Segundo, como que Deus age em meio às crises? Eu vou pular porque isso eu já falei domingo passado. Através das impossibilidades humanas. E aqui está como isso, porque a gente fica sempre procurando, como que vai acontecer isso? A gente fica, eu já conversei com algumas pessoas sobre várias coisas, vários problemas, mas por exemplo, uma mulher que tem problema no seu casamento, com seu marido, ela cria expectativa que talvez esse marido possa dar ouvido para um amigo que ele tem uma estima, que ele considera. Só tem uma possibilidade, porque meu marido ele não ouve ninguém, ele é muito orgulhoso, muito arrogante, muito não sei o quê. Então, só tem uma possibilidade, se ele tem um parente dele, tem um tio dele, tem não sei quem que ele admira, talvez essa pessoa falando com ele, ele vai mudar. E daí, sabe o que acontece? A pessoa fala, ele não muda, e assim por diante. Você está com um problema financeiro, você fala assim, nossa, se aquele primo viesse me visitar, ele poderia resolver a situação. Daí de repente aquele primo vem, você descobre que ele está mais lascado que você. E daí você fala, meu Deus do céu, ele veio por isso, porque ele está achando que ele não sabe que eu também estou precisando, ele veio pedir para mim. A gente é cheio disso, de ficar pensando da onde vem. Da onde que vai acontecer, da onde que vem a solução? E eu quero dizer que o Senhor sempre manda os improváveis.
Quem pode enfrentar esse gigante Golias? O exército, será que é Saul, rei Saul, que fala que a altura dele, ele era mais alto do que todos, tinha a couraça, a espada, a melhor espada da época, o exército de Israel era poderoso, mas estava tudo lá encolhido, estava tudo lá com medo. De repente vem um pastorzinho de ovelha, baixinho, pequeno, sem nada, com estilingue, para confundir. Deus usa as coisas loucas desse mundo para mostrar que esse mundo, na verdade, não é nada perto do que Deus é, do que Ele escolhe, do que Ele faz, porque na verdade quem faz não são as pessoas, não é a capacidade humana, mas sim o que Ele escolhe, o que Ele faz é o poder dEle, é a maneira dEle agir. E aqui nesse texto fala que 4 leprosos, eu imagino, como eu falei, esse rei voltando da palavra do profeta, e aí quem? Será? O profeta falou que amanhã, será que o exército vai ter coragem? Será que vai acontecer tal? 4 leprosos. Meu querido, às vezes você fica, da onde que virá a salvação para minha casa, para minha família? Da onde virá a salvação para essa cidade? Da onde virá? Talvez seja de você. E você às vezes fala assim, puxa, mas eu não sou. Se você teve um monte, Moisés falou, eu não sou. Mas Deus falou, não tem problema, porque você não vai sobre o que você é, você vai no nome do grande eu sou. Sabe, Jeremias, eu não passo de uma criança. Não, mas quem vai falar através de você, da tua boca, quem vai fazer você uma língua como uma espada, vai ser eu. Sabe, Deus ele usa pessoas improváveis. Pare de esperar soluções de advogados. A gente precisa de advogados. Vou falar agora, pare de esperar solução de pastores, de homens, de ungidões. Pare de esperar solução de governantes. Pare de esperar soluções de pessoas que de repente você acha, porque daí você está esperando em pessoas. Hora que você começar a esperar em Deus, Deus vai levantar os improváveis para vir ao teu socorro e começar a agir na tua vida. Porque o socorro nosso não vem de pessoas, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. Terceiro, e agora eu vou para hoje. Deus age em meio à crise através da disponibilidade humana. Você pode ser um improvável, você pode ser um provável, você pode ser o que for. Mas você precisa se mexer. Porque em meio à crise, muitas vezes, muitos de nós temos a tendência de começar a parar, de começar a desanimar, de começar a desistir. Porque eu já fiz, porque eu já desisti, porque fala essa mulher mesmo do fluxo de sangue, fala que ela há 12 anos vinha padecendo e ela já tinha gastado tudo. Com vários médicos, ela já tinha sofrido em várias mãos, então ela já tinha se frustrado, já tinha decepcionado, mas depois de 12 anos ela não desiste, ela ouve falar de Jesus e ela fala, eu vou, porque se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu ficarei curado. É uma pessoa que, olha, eu estou sofrendo, eu já perdi, eu já me frustrei, eu já me decepcionei, nada parece resolver para mim, eu não tenho solução, parece que eu nasci azarado, parece que nada funciona para mim, então eu tenho que esperar a morte, eu tenho que me acomodar com essa vida de sofrimento no casamento, eu tenho que esperar essa vida difícil na vida sentimental, na vida emocional, na vida física, eu não tenho perspectiva. Meu querido,
Deus, Ele quer, Ele tem palavra para você, e a palavra que Ele tem para você é que amanhã você pode viver um novo dEle, você pode viver um milagre na sua vida, você pode viver transformação. A gente cansa de ver testemunho, aqui tem vários testemunhos, começar a chamar, eu sou um testemunho, minha família é testemunho, de que não importa a situação, se é alcoolismo, se são vícios, se são problemas psicológicos, se são problemas de enfermidades, são perdas, o que for, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que entra e muda, e transforma, e realiza o impossível para você. Mas você precisa se colocar em movimento. O corpo humano não foi criado para ficar parado. Você quer ver o corpo humano adoecer? É ele ficar parado. O corpo humano foi criado para se movimentar. A igreja é um organismo vivo. Eu quero dizer que você pega qualquer pessoa, você vai para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pega todos os milagres, todas as intervenções de Deus. Teve movimento do homem. A ação poderosa, milagrosa, a intervenção extraordinária sempre foi de Deus. Mas você vai perceber sempre o movimento do homem, em resposta, o homem fazendo, o homem indo, o homem se movimentando, o homem obedecendo, o homem fazendo, o homem respondendo a fé de que Deus é poderoso. Você vê lá aquele povo diante da terra prometida. Deus fala, vão para a terra que eu dou para vocês. Deus já tinha dado a terra, porém tinha gigantes. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que entrar e conquistar. Quem quer conquistar a terra? Seria a força deles? Seria o tamanho deles? Seria a espada deles? Seria o poder deles? Não. Seria o poder de Deus, da mesma maneira como foi lá no Egito, a nação mais poderosa da época. Quem destruiu o Egito foram os israelitas? Não, foi o poder de Deus. Porém, quem fazia, quem tocava, Moisés, vai, agora volta, Moisés, estende a tua vara, Moisés, agora diga ao povo que marche, agora faz isso, faz aquilo. O povo não ficou assim, o povo se movimenta, diante do mar vermelho, diante das montanhas do lado, diante de um beco sem saída, diante do exército. Deus, e agora nós vamos morrer? Moisés, diga ao povo para se movimentar, para andar, para avançar. Porque, não, mas e o mar? Moisés, faz a tua parte, fala para o povo fazer a parte dele, que eu faço a minha. Vocês fazem aquilo que vocês conseguem fazer, vocês conseguem andar? Então ande, porque o mar vocês não vão abrir, quem vai abrir sou eu, mas vocês precisam andar. Mulher do fluxo de sangue, você tem condição de se curar? Não. Você já tentou várias coisas, você não tem, mas você tem condição de ir até mim? Crendo que se você tão somente me tocar, você ficar livre desse mal? Bartimeu, você está cego, você não consegue ir até mim, você não consegue enxergar, está todo mundo te impedindo, o que você pode fazer? Eu posso gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não, fica quieto, não faz nada, fica aí, você é cego, você é um moribundo, você é nada, você é um pária da sociedade, você se contenta com essa situação. Não, eu não vou me contentar, porque eu sei que está passando aqui nessa noite, aquele que pode mudar a minha vida. Então, se eu posso gritar, eu vou gritar, se eu posso clamar, eu vou clamar, se eu posso orar, eu vou orar, se eu posso ir na igreja, eu vou na igreja, se eu posso fazer alguma coisa, eu vou, porque eu tenho certeza que ali o Senhor vai liberar uma palavra, e aquela palavra vai se transformar na realidade, e amanhã, essas horas, eu vou viver o meu milagre. Aleluia. Deus age através do nosso movimento, da nossa atitude. Tem muita gente que fica, pastor, sabe uma das coisas que hoje eu parei por causa das respostas.
Mas sabe uma das coisas que o pastor mais recebe? Pastor fulano está mandando orar. Fulano está mandando orar. Sabe a minha resposta? Fala para ele, igreja. Por que? Não, mas aquela pessoa não tem condição. Tudo bem. Mas tem um monte de gente que tem condição de ir na igreja, tem condição de ir buscar, tem condição e fica lá. Igual aquele paralítico, ó, o paralítico do tanque de Betesda. Ai, Jesus passando. O que você tem? O que você está aí? Por que você está aí? Ah, porque eu sou paralítico, não tem ninguém para me levar lá no tanque, porque é lá no tanque que acontece. Lá um anjo desce, mas toda vez que um anjo desce e toca nas águas, eu não consigo chegar, porque tadinho de mim, eu não consigo. Eu preciso. Levanta, toma a tua maca e anda. Sabe? A gente está muito... Jesus, é aquilo que eu falo, se pega, lê os evangelhos. Jesus, ele ficava indo, e as pessoas indo atrás, a multidão seguia Jesus. Ele fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, tem que me seguir. A gente hoje quer assim, ai, chama Jesus para ir lá em casa, chama Jesus para me visitar lá. Aí ele vai uma vez, daí, ai, não melhorei, chama ele de novo. Ai, chama ele de novo. Chama ele lá, que ele precisa fazer alguma coisa. Mas ele já falou, ele já declarou que se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, ele vai tocar, ele vai transformar, ele vai mudar. Só que às vezes a gente não levanta, não faz como esses leprosos. Ah, o que eu vou fazer? Vamos lá. Piorar não vai piorar. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome. Se a gente for lá, o máximo que vai acontecer, eles vão nos matar. O que está acontecendo com a gente aqui? Mas vai que eles nos recebem e a gente tem alimento. A gente vai receber algo. E o interessante aqui, que quando eles decidem ir, fala... Aqui, versículo 3, por que ficar aqui os leprosos? Por que ficar aqui esperando a morte? Por que ficar aqui? Por que continuar? Por quê? E eles começam a conjecturar, mas não só conjecturam, porque uma das coisas que eu mais ouço também é, pastor, preciso ir na igreja. Pastor, preciso pegar firme com Deus, preciso deixar isso daqui, preciso firmar, preciso orar, preciso. A gente sabe que a gente precisa, é igual eu com algumas coisas também, preciso emagrecer, preciso fazer isso, preciso, e às vezes acaba, não adianta só saber que a gente precisa e não fazer, você vai sofrer as consequências, cada um na sua linha. Versículo 5, ao anoitecer, eles não só ficaram preciso, talvez seja bom, ao anoitecer, eles foram, eles tiveram atitude. Mas aí o que eu acho interessante é quem fez o inimigo fugir. A pergunta é, foram esses 4 leprosos? Você pegou o texto aí, você leu, eu li o texto. Os 4 leprosos, eles vão para o acampamento e o exército inimigo, eles veem os 4 leprosos ou ouvem os passos dos 4 leprosos e eles saem correndo, foi isso? Hã? Por que os inimigos correram? Versículo 6, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído, um som de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Meu querido, o que cabe a mim e você é a gente ir, a gente andar, a gente fazer, a gente ter atitude. Não sei como que vai acontecer, talvez realmente, mas pastor, você está falando que se eu fizer, vai acontecer? Eu não sei como vai acontecer, eu sei que se vai acontecer, e como vai acontecer, é Deus fazendo. Como eu falei assim, domingo passado eu vim aqui, profetizei um monte aqui, inclusive sobre a minha vida, e eu profetizei coisas que eu não sabia como que ia acontecer. Eu quero dizer que aconteceu, não sei como, mas aconteceu, e hoje
eu estou vivendo a fartura, já estou vivendo aquilo que Deus fez. Ah, como que foi? Deus fez ouvir um barulho. Deus falou com a pessoa, Deus dá sonho. Já contei isso aqui, né? Deus faz as coisas doidas assim, até sobre casamento. A Nilva queria casar comigo. Ela não podia perder esse partido especial. E Deus sabia que eu não podia perder esse partido que é ela, porque senão eu não conseguiria viver o que Ele tinha para mim. Mas às vezes a gente às vezes é igual você, assim, meio difícil de... E a Nilva fez algo. Ela falou assim, se você não marcar a data do casamento, porque eu tinha meus traumas, eu tinha minhas resistências, se você não marcar a data do casamento, eu vou largar de você. E eu assim, todo... Então, 3 dias, eu tive um sonho. E ela orando, e eu sem saber, minha mãe orando com ela, minha avó orando com ela, todo mundo meio assim, essas coisas que... Deus mandou um sonho para mim, foi o pior sonho da minha vida. Quem assistiu Hit? Aquele hora que o cara chega lá para pedir desculpa para aquela atriz lá, daí tá o cunhado dela, bonitão lá. Mais ou menos isso. Eu cheguei para conversar com a Nilva, tinha um bonitão do lado da Nilva. Nilva, quem que é esse bonitão aí no sonho? A Nilva falou, meu marido. Como assim, meu marido? Como assim, meu marido? Eu casei, não sei o que. Você lembra que eu falei para você, se não marcasse a data do casamento? Eu falei, louco, mas parece que isso daí foi ontem. Mas você foi rápido, mas não, já faz 6 meses. Eu sei que eu fiquei apavorado, eu ficava, eu chorava, eu acordei desesperado, chorando, não sei o que. Eu peguei o celular, Nilva, pode marcar a data do casamento. Você não arrumou ninguém ainda não, né? Não, certeza? Você não tem nada? Não. Então marca a data do casamento, quando quiser amanhã. Eu estou aqui, parece, para... Quem que mandou esse sonho? Porque Deus sabia da bênção que seria esse casamento. Como que Deus, será que ela fazer isso daí, ela podia pensar, e se ele não quiser, e se ele arrumar outra? Porque a gente é assim, a gente acha que a gente está no controle. E se ele preferir outra, se ele preferir e Deus não interviu, é porque na verdade não era para você. Deus, a gente precisa começar, na verdade é que a gente não quer o que Deus quer para a gente quer o que a gente quer, porque se a gente começar a acreditar que Deus tem o melhor, fala, então Deus, eu quero o teu melhor. E eu sei que para viver os teus planos, os teus milagres, o Senhor vai mandar sonhos, o Senhor vai mandar barulho, o Senhor vai fazer o que for necessário, porque o Senhor faz, e Ele faz. O que cabe aos leprosos aqui é tão somente caminhar. Tão somente caminhar em direção à vontade do Senhor. O que cabe aos improváveis é acreditar na palavra de Deus e prosseguir para o alvo, que é Jesus. Último ponto. Como Deus age em meio à crise, através do compartilhamento, através da generosidade, do compartilhar. No versículo 9, esses leprosos, eles chegaram e eles começaram a viver. Comeram, se vestiram, viram prata. Imagine essa turma depois de não sei quanto tempo, quase morrendo de fome, se fartaram. Fala que eles estavam tão assim que eles entraram numa tenda, viram abundância, começaram a esconder coisas, entraram em outra tenda e começaram a esconder, comeram tudo e começaram, mas até chegar um momento, falou, opa, peraí, não é certo isso que a gente está fazendo. Hoje não é dia de egoísmo. Hoje não é dia da gente aproveitar tudo sozinho. Hoje é dia de
O que o texto fala? Versículo 9 aí, por favor. Versículo 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias ou de boas novas. Sabe o que uma palavra que significa boas novas? Você sabe uma palavra que significa boas novas? Hã? Alguém sabe? Fala aí mais alto. Evangelho. Evangelho significa boas novas. Hoje é dia de evangelho. Hoje é dia de compartilhar boas notícias. Hoje é dia de compartilhar milagre. Hoje é dia de compartilhar tudo aquilo que Deus fez e tem feito e vai fazer na minha vida. Sabe, porque Deus ele não age para você. Ai, que legal, olha, agora Deus fez, agora eu estou vivendo, agora Deus restaurou meu casamento. Para quê? Para que Deus faz isso? Escreve uma história linda. Depois, para que Deus faz algo na minha vida e da Nilva? Para a gente agora curtir a vida? Não, é para que essa relação, para que essa união seja uma bênção para muitas pessoas. Para que a gente compartilhe da bênção que o Senhor tem feito em nós, para muitas pessoas, para essa igreja. Sabe, para que os testemunhos de tudo, de dor, de alegria, de superação, seja compartilhado, porque é dia de boas novas. O que Deus faz, ele precisa ser compartilhado. Paulo fala: o que recebi do Senhor, também os transmito a vocês. Vida com Deus é você receber, porque com Deus nós recebemos milagres, nós recebemos salvação, nós recebemos cura, nós recebemos isso que eu estou aqui profetizando, que se você crer, porque é exatamente isso. Não sei qual versículo aqui, eu acho que ali para frente, no versículo anterior, ou no versículo depois, aqui ó. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Eles não esperam nem até o dia seguinte. Eles voltam lá no mesmo dia para compartilhar. Aqui está uma chave aqui. Sabe por que eles não podiam esperar até o amanhecer? Sabe por que eles não podiam esperar até o amanhecer? Tinha que ser naquele mesmo dia? Porque era amanhã até essas horas. Não pode passar, a hora de Deus é exata. Deus nunca chega atrasado. As promessas de Deus para você, para aquele povo. E às vezes, Deus tem uma promessa para o teu amigo. E você está esperando amanhã. E talvez a hora do teu amigo é hoje. Tem situações na tua casa, na tua família. Mas você ainda não tomou posse porque você não acredita. Ou até mesmo você acredita, você já viveu algumas coisas. Você está na tenda comendo. Você está no templo comendo, sendo abençoado. Mas ainda não se tornou dia de boas notícias. Porque é boa notícia para nós. Para as pessoas, para o teu vizinho, para o teu amigo. Para as pessoas que estão aí em meio a cerco. Que culto maravilhoso de domingo passado. Para quantas pessoas você compartilhou o culto domingo passado? Para quantas pessoas você falou assim: eu já, de algumas coisas já compartilhei com várias pessoas. A gente precisa começar a testemunhar. Porque sabe, se nós não testemunharmos, a palavra de Deus, ou a promessa de Deus, ou a profecia de Deus, não vai chegar aonde Deus colocou. Por causa de você. E daí Deus vai começar a usar outras pessoas. Mas para usar outras pessoas, Ele vai ter que realizar o milagre em outras pessoas. Porque o teu milagre não se torna boas notícias. Se torna só: eu vou usufruir. Eu recebi um dinheiro. É para mim. Eu recebi uma bênção. É para mim. Deus fez algo. Eu fui na igreja, foi um culto abençoado. Eu não tenho coragem de postar. Que culto maravilhoso. Que lugar abençoado. Que povo legal. Que lugar onde eu ouço a palavra de Deus. Que lugar que eu fui renovado. Onde a palavra de Deus é falada. A gente não tem coragem de fazer isso. A gente pega uma palavra, a gente não compartilha. A gente compartilha
monte de coisa, um monte de... Mas a gente não é capaz de compartilhar aquilo que pode salvar uma vida. E às vezes a gente fica, e daí, por que às vezes a gente não vive? Porque daí Deus não vê em nós os 4 leprosos. Deus não vê a gente como improváveis, capazes de terem uma consciência de que não está certo a gente viver tudo que a gente está vivendo, enquanto tem uma cidade padecendo de fome espiritual, de fome de conhecer Jesus, daquele que veio, morreu numa cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar paz. Você sabia que a maioria das pessoas não tem paz? As pessoas estão perturbadas, por isso que ela precisa de droga, por isso que ela precisa de bebida, por isso que ela precisa de agito, por isso que ela precisa de som, para ficar assim, que ficar assim para ver se tira ela do ar, porque ela no ar, no eixo, ela não é feliz. Mas você sabe, o principal motivo que faz com que ela não seja feliz, porque ela está em conflito com o Criador dela, por causa do pecado. Mas você tem o antídoto. Falar, Jesus veio para realmente perdoar o teu pecado. Basta você crer. E você vai ter paz com Deus por meio de Jesus. E o sangue de Jesus vai purificar você de todo pecado. E você vai começar a experimentar como aquela mulher samaritana, que agora não precisa mais de 6 maridos, não precisa ficar indo de homem em homem, de relacionamento em relacionamento, porque ela descobriu que dentro dela pode fluir um rio de água viva, que pode saciar, pode preencher ela, pode dar paz, pode dar alegria. Ah, mas talvez você não tenha oferecido isso, porque você mesmo talvez nem experimentou isso. Porque quando a gente experimenta, o desejo nosso é de compartilhar, é falar, vamos lá correr, olha, ali tem água, ali tem bênção, ali tem ouro, ali tem prata, ali tem algo que pode mudar a nossa cidade, aqui tem algo que pode mudar a nossa nação, aqui tem algo que pode mudar o teu casamento, meu querido, aqui tem algo que pode mudar a nossa história. E eu quero dizer que não precisa ser daqui 10 anos, pode ser amanhã a essas horas, porque a palavra de Deus é fiel e poderosa para mudar toda a nossa história.